igreja com a paz do Senhor? Amém. Motivo de glória e alegria de estar aqui. É muito gratificante estar na presença de Deus. Eu convido a você a ouvir essa mensagem, a ouvir o que Deus tem para falar, e comentar. Glória a Deus e deixar seu joinha. Yeah! Eu convido um pregador para a tribuna. Pregador para a tribuna, por favor. Oramos. Senhor, Deus e Pai amado, Senhor, e apresente, Senhor, teu servo, Senhor, que levará a tua mensagem mais uma vez, Senhor. E apresente, Senhor, a família dele, Senhor, que nenhum mal vai lhe acontecer. Toca nos lábios dele, Senhor. Usa as palavras dele, Senhor, para falar com quem vai ouvir, Senhor. E apresente, Senhor, aquele que veio, aquele que não veio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje, sábado, 21 de março de 2026. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Nos nossos vídeos passados, nós estamos falando sobre murmurar, né? Hoje é o epílogo, o final das nossas pregações sobre a murmuração, né? Nós sabemos que no ano de 1446 foi o primeiro ano de pregação, aleluia, do povo de Deus, né? Remido lá das mãos de Faraó por Moisés, e eles vieram para o deserto para peregrinar. Louvado seja Deus. Na última segunda-feira nós falamos, aleluia, sobre o último ano de peregrinação do povo de Deus pelo deserto, e vimos também que o povo de Deus acabou se envolvendo no mesmo problema, né, lá de quando ele saiu no ano de 1406 a.C. O povo de Deus vai acampar no deserto de Zim, e ali Moisés, aborrecido pela longa jornada, por ter perdido a sua irmã, Deus deu uma ordem para ele falar à rocha, e Moisés não falou à rocha, antes não fez aquilo que o Senhor tinha mandado, pegou a sua vara, aquela vara lá que, a famosa vara com a qual ele feriu o mar vermelho, abriu o mar vermelho, feriu a rocha lá no deserto de Refidim, e agora está no deserto de Zim, e ele tem uma ordem expressa, ele é de Deus, para que ele venha falar à rocha. Moisés está aborrecido, está cansado da viagem, o povo está pressionando ele, porque mais uma vez não tem água, louvado seja Deus. E aí vem o caso que o povo ter esquecido das maravilhas que o Senhor fez, e de como caminhava na sua frente de dia e de noite, de dia pela uma nuvem que cobriu o sol, e de noite pela uma chama viva que iluminava o caminho, Então todo esse aparato não foi suficiente para o povo de Deus confiar que Deus pode fazer todas as coisas. Louvado seja Deus, E aí Moisés pegou a sua vara, deu duas cacetadas lá na rocha, feriu a rocha, saiu água, mas aí o Senhor não gostou dessa atitude de Moisés, pelo qual Moisés ele perdeu a entrada dele na Terra Santa, pelo que entrou lá somente daqueles da peregrinação, entrou somente Josué e o outro jovem, louvado seja Deus. E aí, aleluia, o povo a partir dali entra na Terra Santa. Tem uns problemazinhos lá com o rei de Edom, se não me falha a memória, e aí, mas o Senhor vai lá e eles vão e brigam, e acaba que Deus dá vitória para eles, mesmo eles não sendo merecedores, Louvado seja Deus. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre murmuração. Aqui nós vamos encerrar a nossa peregrinação sobre uma palavra
louvado seja Deus. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, aleluia, no capítulo 6, aleluia. João, capítulo 6, aleluia. O versículo 41, 42 e 43, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, capítulo 6, versículo 41, 42 e 43, louvado seja Deus. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desceu do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: aleluia, não murmurei entre vós. Aleluia. Vamos completar com o versículo 44. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua porção da tua palavra lançada nesta casa, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajude a ser vencedores em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Queria pedir para você, que ainda não está nos acompanhando no nosso canal. Esse aqui é um canal de mensagens, aleluia, de pregações do Evangelho do Senhor, das passagens da Bíblia. Eu sou o pastor Hermes da Grama e Deus colocou no meu coração o desejo de levar estas mensagens para que ela venha entrar nos seus lares e de lá possa também fazer morada no seu coração. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui na Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, aqui na Rua União, número 25, aleluia, Parque Modelo, aqui no Curuçamá. Embora no Curuçamá, nós estamos aqui por trás da Eletronorte, da subestação Eletronorte, subestação do Curuçamá. Louvado seja Deus. Comente na nossa mensagem, comente na nossa mensagem. Dê o seu joinha, que assim que funciona muito. Compartilhe com a sua família, porque o conteúdo religioso. Leve essa mensagem e vá divulgando a palavra do Senhor. Mas vamos lá, João capítulo 41, aleluia, diz que murmuravam por dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. A Bíblia, meus irmãos, retrata a murmuração como um pecado que revela descontentamento com Deus. Lembrando que a gratidão e a confiança trazem forças, enquanto a reclamação afasta da presença de Deus. Aleluia. Meus irmãos, trabalhar para a casa do Senhor, fazer a obra do Senhor, ela não é fácil, né? Ontem, muitas chuvas em Ananindeua, nós não podemos fazer o culto, aleluia, mas hoje eu convidei nosso irmão Vinícius, para ajudar aqui neste trabalho. E o rapazinho que aparece aí na oração do início do culto, e ele veio para me ajudar aqui, Tenho certeza, meus irmãos, certeza, que ele não veio com um grado, ele queria entrar na casa dele, assim como eu queria entrar na minha casa. Mas a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar. Mesmo contra gosto, mesmo contra a nossa vontade, nós temos que nos esforçar. Porque o Senhor é que nos alimenta, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos coloca a nossa saúde, o Senhor é que tem feito tudo por nós. E nós temos que agradecer ao Senhor. Ele deu uma ordem, nós vamos cumprir. Agora nós vamos ver. Quando o pessoal está peregrinando lá no deserto, louvado seja Deus, Deus dá uma ordem, ferir a pedra. Agora, quando está acabando a peregrinação, Deus dá uma ordem, falar a pedra. Louvado seja Deus. No primeiro ensejo, o povo murmura, o povo fica bravo contra Moisés,
a ponto de quase apedrejá-lo. Ele ficou com medo. Numa segunda instância, a mesma coisa. Só que agora Moisés, não na primeira instância, Moisés estava começando a caminhar, estava começando a peregrinação e se encontrou com uma situação dessa, que estávamos difícil, não tinha água, mas olha só, foram 40 anos de caminhada e o povo não aprendeu a confiar em Deus. O povo não viu que o Senhor estava com ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje em dia, muitos anos se passaram, eu acho que mais de 3.000 anos, mais de 3.600 anos que houve esse legado, esse acontecimento. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós estamos diante, muitas das vezes, das mesmas coisas, O Senhor Jesus veio e as pessoas viram os milagres dele, aleluia, viram as maravilhas dele. Ora, ninguém na face da terra alimentou multidões com pão e peixe. Ninguém na face da terra fez protuberâncias a pescarias onde ninguém pegou nada, foram lá, através da ordem do Senhor, pegaram muitos peixes. Olha que eu quero chegar nessa história. Que toda vez que eles obedeciam a Deus, sem reclamar, sem murmurar, a vitória era certa. Aleluia. Nós vemos que quando Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, nesse tempo ele era Simão, ele pegou, falou para as pessoas de longe, levantou lá na proa do barco e falou para as pessoas. Depois, como Jesus não tinha como pagar, não que ele não tivesse, mas ele não tinha como pagar, e queria provar que ele era filho de Deus, Jesus vai falar para Pedro: faze-te ao mar, faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede. Olha só, Jesus não está falando, Vinícius, faze-te ao mar para um inexperiente. Jesus está falando faze-te ao mar para uma pessoa muito experiente no ramo da pesca. Pedro, ele era aquele, aleluia, no caso Simão, não era Pedro. Simão era aquele que, quando ele não trouxesse, ninguém mais trazia, porque ele conhecia o mar, conhecia os pontos bons de peixe, as enseadas, os pedreiros. Ele sabia onde colocar a rede e tinha certeza: eu vou colocar minha rede aqui, quando eu puxar, eu trago peixe. E ele era assim. Só que Simão nunca tinha pego a quantidade de peixes que o Senhor fez ele pegar. Ele olha assim para o Senhor e diz mesmo: Senhor, nós passamos a noite aí, nós não pegamos nada. Ele podia dizer: desce do meu barco que eu vou para minha casa descansar. Mas ele disse: mas sobre as tuas ordens, talvez Simão, ele estivesse pensando assim: talvez ele queira ver como é que eu coloco a rede, como é que eu faço. Talvez ele quisesse: não, sobre a tua ordem eu vou colocar, Quem sabe ele não, como o Senhor Jesus era um homem público, talvez ele quisesse ver se ou como Simão colocava a rede no rio. Então ele diz: vou dar uma demonstração para ele, e depois nós vem para cá. Eles fazem o parado, bora lá. Aleluia. E aí também pode acontecer de Pedro estar dizendo: ele quer conhecer o mar, talvez ele queira conhecer o mar, mas eu vou lá com ele, jogar a rede lá na água, depois eu puxo e venho embora, não custa nada. Mas eu sei que nesse mar não tem peixe, porque eu peguei peixe a noite toda e não trouxe peixe. Louvado seja Deus. Aleluia. Simão obedeceu a Jesus, aleluia, não murmurou, apenas contestou. Ele disse: olha, pastor, eu não peguei nada, mas o Senhor quiser que eu coloque, vamos para lá e vou colocar. E colocou a rede, aleluia. E pegaram tantos peixes que não só o barco dele foi cheio, mas também chamaram os outros amigos e colocaram aqueles peixes
aleluia, de todo quanto era tipo, ele pegou e ainda colocaram nos barcos dos outros irmãos, né? E os barcos quase foram a pique, né? Com tanta quantidade de peixe, louvado seja Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele dá uma ordem direta, louvado seja Deus. Jesus proibiu a murmuração entre os seus servos, entre os seus seguidores, os seus discípulos, especialmente quanto à sua divindade ou planos. Louvado seja Deus. Ele disse que não era para eles ficarem preocupados sobre a origem de Jesus. Por que ele não era para ficar preocupado? Porque ele sabia, através das Sagradas Escrituras, que Deus mandaria um Messias, que Deus mandaria um Redentor, e que ele nasceria de uma mulher virgem, e que ele nasceria lá em Belém, e que ele seria chamado Filho de Deus. Todo mundo sabia disso. Tanto as pessoas sabiam disso, aleluia, louvado seja Deus seu nome, tanto as pessoas sabiam disso, que quando, aleluia, o Senhor, aleluia, nasceu, aleluia, vieram os magos, aleluia, a Bíblia não diz que eles eram reis, vieram os magos e queriam saber onde ele estava, e queriam saber onde era nascido o reino dos judeus, aleluia. Mas olha só, como é que esse povo lá, aleluia, sabia que isso ia acontecer? Eles sabiam que ia nascer um rei pelaquele tempo, louvado seja Deus, e que haveria um sinal, e eles seguiram aquele sinal. Louvado seja Deus. Quando eles perguntaram, aleluia, para o Herodes, nós vamos ver o que é nascido o rei dos judeus. O Herodes perguntou assim: não, eu sou o rei, então se nascer alguma coisa para ser rei, tem que ser o meu filho, tem que ser o filho do Herodes. E ele, mas eu não tenho filho nenhum, porque tem, já vai ser o rei já. Eu sou o rei aqui, louvado seja Deus. Aí o que acontece? Aleluia. Ele ficou olhando assim, ele chamou os sábios, né? Ele fica, pessoal, os sacerdotes, que conversa vocês estão falando? Aleluia. E eles vão dizer, não, nesse tempo aqui, ele deve ter lá o cálculo, louvado seja Deus, do tempo, né? Que nasceria Jesus, olha, ele tem que ser nesse tempo. E ele disse aonde ele vai nascer? Ele vai nascer lá em Belém. Pode que alguém vai dizer lá mais tarde, mas pode nascer alguma coisa boa de lá, louvado seja Deus. E ele quer vir ver. Aí Herodes diz assim: então é verdade, vai nascer um rei, vai. E esse rei vem de Deus, louvado seja o Senhor Jesus. O rei vem dos judeus, aleluia, vai ser rei dos judeus. E Herodes, ele fica preocupado. Por quê? Porque ele sendo rei, ele tem medo de perder, né? A sua coroa, perder o seu reinado, louvado seja Deus. Ele tem medo dessas coisas aí. Então o que manda, aleluia, o povo, manda os seus conservos para lá ver, né? Tem que procurar. Mas espera aí, nós não vamos procurar, mas esses aí já sabem onde ele está. Então manda eles ir na frente, depois a gente vai ver onde ele está, a gente vai lá e pega e mata. Pronto, era isso que ele queria. E eles foram lá, o Senhor revelou para eles, aleluia, e disse para eles assim: olha, o Senhor vai dizer, você não vai para avisar o Herodes, porque o Herodes vai procurar a criança para matar. Aleluia. Foram induzidos e revelados por divina revelação de Deus e saíram por outro caminho, o que deixou o Herodes muito bravo. E o Herodes mandou matar, naquele tempo, as crianças de 2 anos e para baixo. Foi o primeiro problema enfrentado com Jesus. Jesus ele viveu a ponto de ser morto a qualquer momento, louvado seja Deus. Se tivesse descobrido aquilo ali, mas o Senhor foi fiel com ele e guardou o seu filho, louvado seja Deus. Aleluia. Agora, louvado seja Deus. Ele diz assim: você já sabe de onde eu vim, você já sabe a minha origem, você já sabe qual é o meu plano. E qual é o meu plano? O meu plano é de salvação dos vossos espíritos para a humanidade, haja vista que vocês não quiserem salvação. Louvado seja Deus. Então, o que é a divindade de Jesus? É filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele é Deus. E quais são os planos do Senhor, de Jesus? Quais eram os planos do Senhor Jesus? Ser morto em cruz para a remissão dos pecados da humanidade. Essa aí era os planos de Jesus. Não houve mudança, o plano foi seguindo até a risca. O Senhor venceu na
Louvado seja Deus. A Bíblia nos relembra que o povo de Israel murmurou no deserto e sofreu as consequências que a queixa impede viver as promessas de Deus. Aleluia. Pois quando você começa a reclamar, filho, daquilo que o Senhor tem feito, você é um rapaz da igreja, mas você começa a reclamar que a igreja não me dá nada, eu não vou para canto nenhum, eu não ganho nada, eu entrei na igreja com 10 reais, agora eu não tenho nada. Você começa a reclamar, né? Aí você, para quem você vai reclamar? Você vai reclamar para o seu pastor. Você começa a falar mal do seu pastor, e o inimigo começa a mandar pessoas lá com você, para que você saia do lugar da bênção. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus disse: olha, esse trabalho é árduo, mas vocês não vão ter cinto de ouro, nem duas sacolas, vocês vão ser simples, e o que se der comida para vocês, vocês comem. Se não comer, não der, tudo bem. Se der para vocês, aceitem de bom grado, aleluia. Mas se não der, tudo bem, continue orando e vai embora. Louvado seja Deus. Nós podemos até trocar a murmuração. A murmuração pode ser trocada pela oração. Em vez de nós ficarmos reclamando, maldizendo, duvidando da confiança, sendo ingratos a Deus, louvado seja Deus, mesmo em tempo de necessidade, aleluia, nós temos que ter gratidão a Deus pelo que tem feito na nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Dia 30 de agosto desse ano, o meu neto caiu de uma laje e quebrou o pescoço, quebrou a cabeça, e foi uma coisa. Aleluia. Caiu, quebrou o seu pescoço e nós ficamos numa situação desesperadora. Neste tempo aqui nós oramos para Deus, louvado seja Deus, e Deus, aleluia, ressuscitou o meu neto. Hoje está lá em casa com saúde, alegria, e toda vez que eu olho para ele eu vejo as mãos do Senhor sobre o seu rosto, eu fico muito feliz. Às vezes eu choro, né? Porque de ver que o Senhor não me abandonou, não me desamparou e não permitiu que eu enterrasse o corpo do meu neto. Eu não sei como estaríamos hoje, se ainda estaríamos pregando, se ainda estaríamos dentro da igreja, ainda estaríamos na casa do Senhor, se o meu neto tivesse morrido. Eu não sei como seria, né? Mas eu sei que o Senhor foi fiel e fortaleceu mais a minha fé. Aleluia. E me providenciou assim, dizendo: olha, isso pode acontecer na tua vida. Assim como o teu filho foi ressuscitado, ele poderia ter morrido. Louvado seja Deus. E o nome do Senhor deveria ter sido e foi glorificado e está sendo glorificado. Todas as vezes eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja Deus. Aleluia. A exortação, louvado seja Deus, o que nós devemos fazer para parar com isso é buscarmos as coisas do Senhor. Louvado seja Deus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, está escrito que nós devemos de fazer todas as coisas sem murmuração, sem contendas. Louvado seja Deus. Ele nos dá essa ordem, Paulo nos dá essa ordem. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A murmuração é descrita apenas como queixa, mas como uma atitude que desonra a Deus e atrasa o amadurecimento espiritual. Louvado seja Deus. A gente vê que eu já vi muitos pastores por aí começaram a reclamar, e hoje não estão mais servindo ao Senhor. Saíram daqui para se sentar ali porque acharam que o fardo era pesado. Louvado seja Deus. Isso é uma coisa muito triste, porque fala da ingratidão que o povo tem por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que nós venhamos encerrar, aleluia, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, aleluia, no capítulo 5, louvado seja Deus,
versículo 16. Aleluia. 1 Tessalonicenses, você que vai ver, deixa lá na sua casa, dê um tempinho e vai lá procurar a sua Bíblia quando você assistir esse vídeo. Veja lá, versículo 16, diz assim mesmo: regozijai-vos sempre, ou seja, se alegrem. Nós não temos motivo para estar triste, louvado seja Deus, porque nós sabemos para onde nós vamos, louvado seja Deus. Já sabemos de onde nós viemos, também temos a certeza para onde nós vamos. O que nós devemos nos colocar para que a gente não possa se afastar do Senhor e não entre em um mundo de murmuração contra a igreja, contra os seus servos, contra Deus, aleluia, contra Jesus, contra aqueles que acreditam na menção do Senhor, na misericórdia do Senhor, é orar sem cessar. Aleluia. Está lá no capítulo 5 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no versículo 17. E para nós encerrarmos, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos que ser gratos, agradecemos quando nós temos, agradecemos quando nós não temos, agradecemos porque Deus está conosco, e agradecemos e temos certeza que Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus está conosco, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes a bênção demora, mas não tarda para chegar, amém? Que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus, amém? Quero orar para nós encerrarmos este trabalho, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai santo, eu quero te agradecer pela oportunidade dada para mim, Senhor, no meu coração, e quero te apresentar cada pessoa, Senhor, que vai olhar este vídeo, cada pessoa, Senhor, que vai, Senhor, se lembrar, Senhor, do teu nome neste livro, Senhor, neste vídeo, ó Pai querido. Tu venha trabalhar nos seus corações, venha trabalhar na nossa vida, nos leva para casa, nos dá uma noite de paz, Senhor, de santidade. Meu Deus querido, que porventura hoje for um grande dia, meu Pai, leva-nos contigo. Nós esperamos, Senhor, esse momento, esse grande dia, Senhor. Mas se não for, nos dá amanhã um dia maravilhoso e que os nossos trabalhos possam ser realizados, os nossos planos assim, Senhor, forem aceitos por Ti, em Deus, em nome de Jesus, Pai. Trabalha conosco, fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.